Senhor Deus e Pai Celestial, te agradeço, ó Deus, pela sua palavra, abençoe nossos irmãos e abençoe o culto de hoje, Senhor. Livra-nos do mal, ó Pai. Dê-nos o entendimento de sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O irmão Brana tem dito que esse é o feriado o qual os cristãos deveriam levar a sério, acreditar, né? A única realidade que temos, na verdade, porque é o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É a única coisa verdadeira que tem nisso tudo, né? Então hoje é um dia especial para os cristãos, um dia especial para nós. Espero poder ajudar os irmãos a entender um pouquinho mais sobre isso, onde o profeta tem nos ensinado que a Páscoa é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? No que nós estamos seguros hoje é que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Se ele não tivesse ressuscitado, que segurança nós teríamos hoje? Se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado. Então é muito importante essa reflexão, porque o mundo religioso, todos comemoram a Páscoa, referindo-se a um coelho, referindo a ovos. Mas, na verdade, para o cristão, isso é um novo nascimento, uma ressurreição de uma nova vida. Amém? A palavra de Deus, ela é infalível para os filhos de Deus. Então, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu depois para seus discípulos. Alguns discípulos ficaram decepcionados, na verdade, porque eles não esperavam que Jesus fosse morrer. Eles não esperavam por aquilo. Porque eles esperavam que Jesus fosse o rei, fosse reinar. Mas antes que ele pudesse reinar, tinha que ter um sacrifício, tinha que ter uma compra dos filhos de Deus. O pecado tinha que ser banido. E é somente através da morte do Filho de Deus. Às vezes ficamos um pouco sem jeito de entrar nas Escrituras, porque quando nós falamos alguma coisa relacionada aos apóstolos, aqueles críticos, porque existe crítico em todos os lugares, aqueles críticos vão dizer, ele está dizendo que os apóstolos erraram. Ele está desmerecendo a revelação que os apóstolos teve. Não estou fazendo isso. O irmão Brana disse que Deus não revela tudo para seu profeta. Deus não poderia mostrar tudo para seus apóstolos ali. O que eles precisavam saber era a doutrina, precisavam saber a palavra de Deus. Mas alguns acontecimentos foram encobertos ali. Porque em Deuteronômio 29, ali está escrito que as coisas encobertas, as coisas escuras ou as coisas ocultas pertencem a nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. Então nós só podemos estar naquilo que Deus nos revelou. Então os apóstolos tiveram um choque muito grande ali, porque eles não imaginavam que Jesus fosse morrer. Eles imaginavam que Jesus fosse reinar. Mas as Escrituras têm dito que ele morreria. O salmista Davi tem dito em seus cânticos que ele morreria, que Jesus morreria.
Isaías 9,6, ali onde diz do menino, está dizendo que ele morreu, que ele morreria. Então, os apóstolos, essas coisas foram encobertas ali para eles. Eles não esperavam a morte do Senhor Jesus Cristo. Bem, vamos entrar nas Escrituras, como eu sempre faço, para ver o que o profeta tem dito nas mensagens. Né? Na mensagem de Conferências com Deus, pregado em 1959, né, o irmão Brana disse, acredito que era uma oração que ele fez, ele estava dizendo aqui, agora, Senhor Jesus, o Filho de Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos. Até mesmo as ameaças de Pôncio Pilatos e o selo do governo romano não puderam te deter no sepulcro. Deus, o Todo-Poderoso, desceu no dia da Páscoa e rolou a pedra para trás, e rompendo o selo, e tu ressuscitaste, e estivestes com teus discípulos 40 dias, e os comissionaste para irem ao mundo e fazer estas coisas que estão sendo feitas agora. Isso foi há 2000 anos. Então vocês observam que o mensageiro está dizendo para nós aqui que o selo do governo, o selo de Roma, não foram capazes de deter Jesus no sepulcro. Por que não foram capazes? Ele diz, porque Deus Todo-Poderoso desceu. Desceu no dia da Páscoa e rolou a pedra para trás, rompendo o selo. Qual selo que é esse? O selo romano. Aquele selo que não podia ser tirado, que era aquela pedra que ali estava. Nenhum homem podia pôr a mão ali. Deus mesmo precisou descer ali. Amém? E hoje existe selo Existe um selo romano hoje, um selo trinitário, um selo que veio de Roma, que quando as pessoas são batizadas no batismo trinitário, ela recebe o selo de Roma sobre ela. E quando você não tem a revelação da palavra de Deus, você recebe o selo de Roma sobre você. William Branham tem dito que Roma tem enganado todos. O trinitarismo tem enganado todos. Então, por mais que a pessoa se descamba para o unicismo, dualistas, eles têm um selo, uma marca do engano sobre eles. Porque eles não encontraram ou não foram revelados para essas pessoas o que é a palavra de Deus, o que é o selo da Páscoa. Então vocês observam aqui que Deus mesmo precisou descer para fazer isso. Então Jesus precisou ser morto. Se Jesus não tivesse morrido, o pecado não seria banido dos filhos de Deus. Jesus, ele não morreu para o mundo inteiro. Se bem que todos que aceitassem o sacrifício seriam salvos. Mas Deus sabia desde antemão quem que aceitaria o sacrifício ou não. Quem que viveria a palavra de Deus ou não. Amém? Nas Escrituras, em Mateus 28, se vocês quiserem acompanhar, graças a Deus, Mateus 28, já no primeiro versículo, está escrito, e no fim do sábado,
quando já despontava o primeiro dia da semana, que não é a segunda. O primeiro dia da semana é o domingo. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Vocês observam que esse anjo que os soldados temeram, até desfaleceram com medo dele? Eram soldados, eram homens valentes que estavam ali cuidando. Mas o que eles viram foi muito forte a cena. Um anjo desceu e removeu aquela pedra que muitos homens tinham colocado ela ali. E já com as mulheres foi diferente. O anjo disse para elas: não temam, não tenham medo. Pois eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazira. E depois, imediatamente, dizei a seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. E ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E indo elas, e saindo elas, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E indo elas a dar as novas aos discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Olha que tremendo. Então, o anjo mostrou para elas que Jesus já tinha ressuscitado dos mortos. E o próprio Jesus encontrou com elas depois. E elas abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide e dizeis a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Ali gerou muitas dúvidas. Uns creram, outros não. Porque eles passaram batido algumas coisas das Escrituras. Mas o interessante para os cristãos, o selo da Páscoa foi rompido. Hoje nós vivemos pela palavra de Deus. Hoje foi revelado para os filhos de Deus o que é esse selo. O selo da ressurreição. Então, se Jesus ressuscitou, você sabe que tem uma pessoa viva. Tem um testemunho que, se você for honesto na palavra de Deus, sincero com Deus, essas mesmas coisas vão acontecer com você.
vão acontecer com nós, porque Jesus deu testemunho disso. Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. Amém? Isso é uma coisa gloriosa para os filhos de Deus. Hoje eu vim para cá, eu nem ia ter esse culto, porque nós ficamos desmotivados às vezes sem ter os irmãos presentes. Mas nós sabemos que precisamos estar no nosso posto de dever, porque o maior sacrifício já foi feito por nós. O sacrifício já foi feito por nós. Amém, irmãos? O irmão Brana diz na mensagem, meu Redentor vive. Ele diz, então, naquela manhã de Páscoa, quando ele voltou do sepulcro, onde as dores da morte e do inferno não puderam segurá-lo. E quando ele ressuscitou na manhã de Páscoa, não somente ele ressuscitou, mas também vieram Jó, Jacó, Abraão e Isaac. Olha o que o mensageiro está dizendo para você. Jesus não ressuscitou sozinho. Naquela manhã que ele ressuscitou, muitos ressuscitaram com ele. Eu quero que vocês prestem bem atenção que vai ter uma Páscoa para nós também. Vai ter uma ressurreição para nós também. Da mesma forma que teve essa ressurreição aqui. Vocês prestem bem atenção que o William Branham está dizendo Jacó, Jó, Abraão, Isaac. Aqui não está falando de Esaú, não fala de Caim. Porque eles não faziam parte do plano. Então, no dia dessa ressurreição que nós estamos esperando, tem muita gente que você achava e pensa que vai estar lá naquele dia que não vão estar. Mas a maior surpresa não é eu encontrar vocês lá. A maior surpresa é eu me encontrar lá. Sou eu que tenho que estar lá para poder contemplar vocês do outro lado. Mas essa fé tem que estar dentro de nós. Essa aceitação do selo tem que estar dentro de nós. Ele ressuscitou, mas também vieram junto com ele Jó, Jacó, Abraão, Isaac. Todos os demais vieram na ressurreição, em Mateus 27. E apareceu a muitos e pelas ruas. Aquelas pessoas apareceram a muitos e pelas ruas. As pessoas chegaram a visualizá-los. Foram vistos. Esse é o selo da Páscoa. Existe um selo da Páscoa também para nós. Vai ter uma ressurreição para nós também. A menos que estivermos vivos. Aí seremos mudados juntamente com eles. Amém? Transformados. Mas eles ressuscitaram. Aí William Branham disse, esse é o selo dos seus testemunhos. Porque eles tinham algo neles que dizia, eu sei que o meu Redentor vive. E para cada homem, agora, eles sabiam, eu sei que o meu Redentor vive. Quando Jó estava passando por toda aquela tribulação, por todos aqueles problemas, onde muitos já tinham falado para que ele desistisse, ele estava dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Ele já estava falando dessa ressurreição. E quando eles ressuscitaram, é porque eles já estavam esperando por esse dia. Então haverá uma ressurreição para aqueles que estarão esperando pelo dia da ressurreição.
As pessoas hoje não estão esperando por esse dia. O homem hoje não está esperando pelo dia da ressurreição. O homem hoje ele quer construir império. Ele quer comprar casa, carro. Ele está preocupado com os bens desse mundo. Jesus virá para aqueles que estão esperando por ele. A ressurreição acontecerá para aqueles que estão esperando pela ressurreição. Então Jó estava esperando, Abraão estava esperando, Jacó. Por isso que eles ressuscitaram. Eles morreram crendo na palavra de Deus. Vocês observam que hoje, ser um cristão hoje é moda. A pessoa não é crente porque ela quer amar a Deus, ela quer obedecer a Deus. Ela é crente porque se tornou moda hoje. Olha o mundo religioso hoje que virou. Um bando de calça apertada. Pastores da calça apertada. Eles não têm coragem de colocar uma roupa cristã. As irmãs não têm coragem de colocar um vestido cristão. Tem que ser vestido acima do joelho, quando não for calça. Essas pessoas estão esperando pela ressurreição. Elas precisam da Páscoa. Elas precisam do selo ser rompido, esse selo da Páscoa na vida delas. Amém? Nesta manhã de Páscoa, enquanto eles andavam, falando dos discípulos, aqui na mensagem, o poderoso conquistador, Irmão Branham disse, nesta manhã de Páscoa, enquanto eles andavam, eles estavam com o coração partido. Os discípulos estavam com o coração partido. Por que eles estavam dessa forma? O irmão Branham diz, o homem no qual eles haviam confiado, falando de Jesus, aquele que eles pensavam que seria o Salvador de Israel, aquele que eles confiaram que seria o rei, havia sido miseravelmente maltratado, morto, sepultado. E um selo havia sido colocado sobre sua sepultura, com o desafio de tropa romana para que não se tocasse naquilo, ou a penalidade de toda Roma cairia sobre ele, sobre aquela pessoa que tentasse mexer naquela pedra. E se qualquer homem rompesse aquele selo, o selo romano, ou o selo que estava lá na sepultura, ele seria imediatamente morto. Qualquer homem que rompesse aquele selo. E hoje existe um selo da Páscoa, o selo original, que muitos pregadores eles têm colocado a interpretação deles na palavra. Eles estão rompendo esse selo de uma forma errada. E quando você rompe esse selo de uma forma errada, aquilo não traz vida para a igreja. Aquilo traz morte. Quem é que pode romper o selo? Quem rompeu o selo da Páscoa foi Deus mesmo. Não foi isso que o William Branham disse? Que Deus desceu no dia da Páscoa para romper o selo. Então hoje, nesse tempo que você está vivendo, Deus mesmo tem descido para romper um selo para você. Para revelar o selo para você. Para você saber que você faz parte desta ressurreição. Para você saber que essa Páscoa é para você. Mas só que existem aqueles pregadores, aqueles homens que estão tentando abrir o selo da Páscoa com o entendimento errado da palavra. O entendimento da palavra é Deus mesmo que coloca no pregador. O pregador tem que sair de cena para a mentalidade de Deus estiver nele. Para que esse selo da Páscoa possa ser mostrado para os filhos de Deus hoje.
Mas só que muitas vezes eles levam uma vida tão suja quanto a tua igreja. Uma laranja podre ou uma maçã podre, eu acho que é esse o ditado que eles dizem, vai apodrecer todo o resto das frutas. Então, uma pessoa em pecado, uma pessoa em imoralidade na igreja, ela vai fazer com que toda a igreja fique enferma no pecado. É preciso alguém com coragem para dizer o que é o selo da Páscoa, para dizer o que a pessoa precisa para se libertar, senão ela vai estar vivendo uma vida errada, e ela vai continuar selada ali. Esse selo não vai ser rompido, não vai ser revelado para ela o que é a ressurreição. Nós não estamos esperando a ressurreição. Só vai estar na ressurreição aqueles que receberam a revelação do que é a ressurreição. A revelação do que é a Páscoa. Por não saber o que é a Páscoa, as pessoas comem ovos. Acreditam no coelhinho. Muitos não sabem os acontecimentos, colocam Papai Noel no lugar de Jesus nessas festas de final de ano. Então vocês observam que qualquer homem que tocasse naquela pedra, naquele selo, que rompesse, seria morto. Mas aonde nós lemos aqui em Mateus 28, você viu que o anjo desceu e rompeu aquela pedra, aquele selo, e aqueles homens que estavam ali para assassinar ou matar a pessoa que fosse romper aquele selo, na hora que o anjo desceu, eles desfaleceram com medo. Quase desmaiaram de medo. Porque esse selo um homem normal não podia fazer. Tinha que ser Deus mesmo. Então esse selo final da ressurreição, que nós estamos almejando por ele, Deus mesmo precisou descer nesse tempo final para mostrar para você o que é a ressurreição. Para mostrar para você o que é a sua Páscoa hoje. O que é a nossa Páscoa hoje. Amém? Para você entender a sua Páscoa hoje, você tem que estar em companheirismo com Deus. Olha que tristeza que ficaram os apóstolos, porque eles estavam esperando algo tremendo da parte de Jesus. Eles estavam esperando que ele viesse para reinar, que ele viesse para dominar todo Israel, para ser o rei de Israel. Mas só que Jesus precisava morrer. Ele precisava morrer porque o selo precisava ser rompido. Não foi isso que nós lemos aqui em Apocalipse 1,18? Que agora ele está com a chave do inferno e da morte? E tudo isso precisava ser vencido. Porque se a chave da morte está com ele, não existe mais morte sobre você. Não existe mais nada sobre você, porque você aceitou o sacrifício. Você agora faz parte dessa ressurreição. Faz parte dessa última Páscoa. Amém? Foi dolorido para os apóstolos. Já pensou você depositar toda a sua confiança no homem? E de repente acontece o que aconteceu com Jesus. Se eles tivessem olhado nas Escrituras, não estou dizendo que os apóstolos não sabiam, estou dizendo que Deus não mostra tudo. Deus não podia mostrar o plano completo para os apóstolos. Até hoje, lá em Israel, eles não acreditam que Jesus ressuscitou. Até hoje eles sacrificam cordeiro. Até hoje. Deus precisou cegar Israel para poder tratar com nós. Agora o William Branham tem dito que Deus está terminando conosco para voltar para eles. Então o nosso momento de nos consertarmos com Deus, fazer parte dessa última ressurreição é agora. Dessa Páscoa é agora. Deus desceu para abrir o selo no dia da Páscoa. Tirar o selo. E hoje ele está aqui para fazer a mesma coisa. Mensagem o selo da Páscoa.
William Branham disse: vendo que a Páscoa, eu tenho gravado isso em meu próprio coração como a maior reunião ou o melhor evento do ano. Ele está dizendo que a Páscoa, para ele, é o melhor evento do ano. Não é o Natal, não é a virada do ano. Ele está dizendo é a Páscoa. Porque a Páscoa simboliza a ressurreição. É a ressurreição do cristão. Agora, pela a razão pela Bíblia, pela que a Bíblia havia dito, toda a escritura que estava escrita era para ele. Ressuscitou dos mortos. O selo da Páscoa. Toda a Bíblia estava voltada para Jesus. Estava falando sobre ele. O selo da Páscoa. Ele ressuscitou dos mortos. Isso aí é um motivo para nós nos alegrarmos todo momento de nossas vidas. Porque você tem um Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos. Então você tem esperança. Olha que esperança, ele ressuscitou. Aí o próprio Deus chega e esclarece isso para você, dizendo, essas mesmas coisas é para vocês também. Olha que aquelas mesmas coisas foi para Jó, foi para Jacó, foi para Abraão, Adão, Eva, todos ressuscitaram com Jesus. Agora, todos ressuscitarão também hoje. Os que creram nessa mensagem vindicada do profeta de Deus. Muitos têm feito confusão com essa mensagem. Vocês observam que o ministério de William Branham é o mesmo ministério de Jesus. Mesmo ministério. Aí tem aqueles que creem que o William Branham ressuscitará de novo. Eu creio que ele vai ressuscitar. Mas não da maneira que eles pensam. Nós não temos que imaginar o que vai acontecer. Você tem que ter escritura para essas coisas. Você tem que ter escrituras. Diz que eles falam que o William Branham que vai chamar a noiva. Eu não sei. Eu não sei porque isso não está nas escrituras. O William Branham nunca falou sobre isso. Por que eu vou afirmar algo que o profeta não falou? Pode ser que ele faça. Mas se não está escrito, por que eu vou ficar conjecturando? Eu vou ficar pensando essas coisas? Satanás ele tem trabalhado de uma certa forma para que os filhos de Deus não entendam o que está acontecendo. Não se preocupem com o que vai acontecer. Não se preocupem com o que já aconteceu. Se preocupem com o que está acontecendo. É o que está acontecendo que vai preparar você para amanhã. É o almoço que você comeu hoje que te fortalece no dia de hoje. É a janta que vai fortalecer você de uma noite para o dia de amanhã. E assim sucessivamente. Você não tem que pensar no que vai acontecer amanhã. A nossa vida, a vida do cristão é hoje. A nossa santificação é hoje. Amém? Para encerrar, William Branham disse na mensagem, saindo fora do arraial, ele disse, eu sempre fiz esta declaração. Quando ele desceu da montanha naquela noite, faminto, ele era um homem, falando de Jesus. Jesus, quando ele andava no Sermão da Montanha, quando ele andava por toda a Galileia, você pensa que tinha pessoas que ofereciam um copo d'água para ele? Ele passava sede, ele passava fome.
Porque as pessoas, elas tinham o alimento em suas casas por não crer nele, por achar que ele não era o filho de Deus, por achar que ele era um anticristo. Eles negavam tudo para ele, não aceitavam ele em suas casas. Aí lembrando, está dizendo aqui, eu sempre fiz essa declaração. Quando ele desceu da montanha naquela noite, faminto, ele era um homem. Mas quando ele tomou 2 pães e 5 peixes, e alimentou 5.000, tirando de 7 cestos, aquilo era mais do que um homem. Sim, Senhor. Ele era um homem na cruz quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele clamou: dai-me de beber, eles lhes deram vinagre e fel. Ele era um homem chorando. Mas, na manhã de Páscoa, quando ele rompeu cada selo da morte, do inferno, da sepultura, e quando ele ressuscitou, ele era mais que um homem. Amém? O que aconteceu na manhã de Páscoa? Olha o presente que você recebeu. Olha o presente que você recebeu. Deixa eu ler de novo aqui. Ele era um homem chorando. Mas na manhã de Páscoa, quando ele rompeu cada selo da morte, ele rompeu o selo da morte para você. O inferno e sepultura. E quando ele ressuscitou, ele era mais que um homem. Então foi tudo rompido para você. A morte, a sepultura, nada vai deter o cristão. Você vai para a sepultura? Sim. Nós vamos descer a sepultura um dia. Mas a palavra de Deus tem dito que a sepultura não irá nos deter. Porque o selo da Páscoa, a ressurreição, foi revelado para você. Deus tem descido para mostrar para você o que é a ressurreição. Para abrir o selo da Páscoa para os filhos dele. Amém? Da mesma forma que foi aberto o selo da Páscoa. Lá na Palestina, aonde muitos tinham saído da sepultura junto com Jesus, e muitos chegaram a vê-los. Amém? Que nós possamos não só ressuscitarmos naquele dia, mas que nós poderemos até ver os entes queridos, ver o papai, ver a mamãe. Está entendendo? Pessoa que você achou que nunca mais ia ver. Mas se essas pessoas partiram dessa vida com o selo da ressurreição, com o selo da Páscoa, elas ressuscitarão naquele dia. Porque o espírito vivificador está no corpo. O espírito de vida está no corpo. O seu corpo está na sepultura. Mas a energia do espírito está ali. Está entendendo? Então, quando a luz do espírito bater, aquele corpo sairá da sepultura transformado. Porque toda a energia de Deus está ali. Você teve fé. Você foi para a sepultura com fé. Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a revelação, guardei a fé. Paulo foi para a sepultura com a fé. Os cristãos, eles vão para a sepultura com a fé. E é essa fé que vai fazer com que você saia de lá. Você não aprendeu, não teve fé quando você aceitou a mensagem. Você já saiu de Deus com ela. Quando a palavra de Deus se manifestou, você aceitou por fé, porque aquilo já estava em você. Você, quando planta um pé de feijão, você coloca a semente ali, a vida vai fazer com aquilo brote, com aquela planta venha à existência. Da mesma forma, o cristão, quando ele vai para a sepultura, com a vida dentro dele, vai chegar o dia que ele vai ter que brotar novamente. Ele vai ter que vir à vida novamente. A ressurreição novamente. Amém?
Que Deus abençoe os irmãos, que Deus os guarde, que Deus acrescente a sabedoria de cada um de vocês. Oramos, Senhor Deus e Pai Celestial, obrigado por essas pequenas palavras, ó Deus. É apenas uma meditação para meus irmãos nesse dia, Senhor. Que eles possam, ó Deus, ser abençoados pela Tua palavra. Dê uma semana abençoada a cada um, ó Pai. Peço no nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.